Manda que eu faço chover, pede que eu mando parar, manda que eu faço de tudo, meu amor, pra te agradar. Uma prova de amor. Uma prova de amor eu dou se você quiser. Uma prova de amor eu dou se preciso for. Uma prova de amor eu dou, quem sabe assim. Esses foram trechos da música Prova de Amor, do nosso Zeca Pagodinho. A gente tem aberto aqui esses episódios, né, desse mês do Pretoteca com poemas, mas hoje a gente foi pra raiz, pagodão. Assim que é bom, né? Assim que a gente gosta. É com essa música, então, que a gente abre esse trechinho, né, que a gente abre a edição número 57 do nosso podcast Pretoteca. Eu sou Cíntia Martins, vocês têm acompanhado que esse junho é o mês do amor aqui no nosso podcast, né, Milena? Pois é, eu sou Milena Teixeira, como vocês já conhecem. Pra quem não conhece também, tá, gente? Esse é o penúltimo episódio da série especial que o Pretoteca trouxe pra você nesse mês de junho, pegando aí a carona no Dia dos Namorados. Exatamente. Foram episódios muito ricos, de muita reflexão, reflexões fortes e importantes que, claro, abriram caminho aí, né, pra gente pensar muito mais, aprofundar muito mais nesse tema tão fascinante que é o amor, né? Tá na música, tá nos filmes, tá na nossa cabeça, no nosso coração, claro, e até quem não ama quer amar. Exatamente, Cíntia, mas a gente ainda tem muito assunto, muita questão pela frente. E hoje, o nosso tema, né, a gente vai falar sobre relações interraciais. E a gente recebe um casal muito importante. E desde já a gente agradece aí pela participação, né? Exatamente. Já já a gente revela, mas eu vou dando aqui, a gente vai dando os nossos spoilers, né? Ele é jogador de futebol, defendeu times como Grêmio, Atlético Paranaense, Goiás, São Paulo, jogou fora do Brasil também, vestiu a camisa da seleção em algum momento da carreira, é de Jundiaí e hoje é comentarista do esporte da TV Globo. Eu ainda não vou revelar pra valer, mas o nome dele é Edinaldo Batista Libânio. Calma aí. Olha a surpresa, viu? Ela é administradora, né? Casada com ele. Eles estão juntos há mais de 20 anos, né? Esse relacionamento que deu vida aí a 4 filhos, a Maria Cecília, a Maria Sofia, o Benício dos Santos e a Maria Luísa, né? Vem pra cá, Grace Libânio, que é a parceira dele, é parceira mesmo, viu, gente? Isso aí, revela aí, gente. É o Grafite que tá com a gente tá muito chique com esse casal hoje. Muito Oi, obrigada por estar com a pessoal. gente. Obrigada a vocês pelo convite. Tudo bem, Cíntia, Milena? É um Tudo prazer estar bem. participando da Pretoteca, estar conversando com vocês aí. Prazer E vamos todo falar de nosso. amor, vamos falar de muitas coisas, né? Vamos sim, a gente quer saber muito o segredo dessa relação aí, né? Para dar tantos frutos bonitos, porque as crianças são bonitas e durar tanto assim, né, Milena? Obrigado. Porque de fazer filhos bonitos, vocês entendem, viu, gente? Exatamente. Gente maravilhosa. Obrigada. Obrigado. Aí, a gente quer assim, a gente quer que os ouvintes, quem escuta a gente, quem assiste a gente, conheça vocês, conheçam mais, né? Que vocês já são bem conhecidos. É, conta pra gente como é que vocês se conheceram. Assim, pra gente entender, pra dar logo aquele panorama geral. A gente falou mais de 20 anos, são 21 anos de história aí, É, conta pra é gente. muito tempo. Quer começar, Grace? Nos conhecemos em Recife, na primeira fase, no primeiro momento que ele passou pelo Santa. Nos conhecemos num pagode. Assim que é bom, Na né? verdade, uma semana antes tínhamos nos visto de longe, acenou, eu não dei muita atenção. E depois, na semana seguinte, nos conhecemos para valer. Ele deu um nome falso. Não era nem famoso, ele me Amo. conhecia, mas não queria revelar. Ai, Amo. E aí nos conhecemos. Começo da relação foi uma coisa meio escondida, porque eu sabia que já existia um certo preconceito com a questão dele ser jogador. A gente sente isso até dentro da própria família. Mas depois, com manhã, não foi? foi com o passar do tempo, assim, ela foi... Uns gols que eu fiz também, porque a mãe dela é Santa Cruz, né? A mãe dela é Santa Cruz doente, né? E quando nós nos conhecemos, a princípio, eu conheci Grace, ela trabalhava na época, ela tinha um salão, né, de beleza junto com a irmã dela. Então nós nos víamos mais no final de semana, após os jogos, ela via, passava a minha folga comigo na segunda, normalmente jogava no domingo e a folga na segunda. E aí foi virando um caso sério, foi ficando. Aí teve uma partida contra o Sport, O que é uma... Ricardo virou Edinaldo, O tá? Porque era Ricardo, Ricardo. o Ricardo virou Grafite, depois o Edinaldo. E aí, depois de um jogo contra o Sport, eu me lembro até hoje que nós ganhamos, eu marquei o gol da vitória. E eu a encontrei depois e ela falou com a mãe dela:
Eu vou deixar você namorar com ele. Ele fez gol no esporte, eu vou deixar você ficar com ele, então. Não ela simpatizou mais depois do gol. É. E aí, com 6 meses já, nos casamos, fomos morar junto. E foi aí Eu que fui pro começou Grêmio, toda a né? história. Eu cheguei em Recife, Cintia e Milena, em agosto de 2001. E aí, na sequência, um mês e pouco depois conheci Grace, quase 2 meses depois eu conheci a Grace. E no final do ano eu fui vendido pro Grêmio, né? A princípio eu fui sozinha, ela ficou em Recife, né? Mas nós continuamos nos falando todos os dias e tal. Fui para pré-temporada na Serra, e quando eu voltei para Porto Alegre, eu aluguei um apartamento. Aí eu falei, você não quer vir passar um tempo aqui, ver se a gente se acostuma? Aí ela veio ela, foi você e sua mãe primeiro, né? Fui sozinha, depois Foi ela sozinha, foi. ela foi, depois a mãe dela veio, e aí nós estamos juntos até hoje. Que Estamos juntos até legal. hoje, já Que legal, Foi gente. muitas coisas. passamos Pois muitas é. coisas Países. juntas, países, cidades, muitas aventuras juntas passamos já, juntos nesses 21 anos já. E a gente quer saber daqui a pouquinho, né, muito sobre um pouco dessas aventuras, que incluem os filhos também, e qual o segredo, né? Porque todo mundo quer um amor que dure para sempre. Exato. Inclusive, né, como esse episódio, esse mês é dos namorados, para dar dica para os namorados aí. Como é que faz para durar tanto tempo? 2 Exatamente. décadas, gente. Eu acho que o principal é o respeito. Respeita muito o espaço do outro. O respeito, eu acho que é o principal, uma das coisas principais. No amor, para a união, para tudo dar certo, o respeito, saber o espaço do outro, isso é primordial para mim. E A parceria, reciprocidade né, também, acho que é importante, né? O respeito, o carinho, o papel da esposa do jogador de futebol no cenário brasileiro é muito complexo, é muito difícil, né? Porque na grande maioria, no caso da Grace, ela abre mão do sonho dela para viver o meu sonho. Ela deixa de fazer as coisas dela, ela abandonou uma vida profissional que ela tinha, que ela estava começando a se formar, para viver meu sonho. A partir do momento que ela foi viver comigo em Porto Alegre, depois nós tivemos na Coreia do Sul, tivemos no Brasil novamente, na França, na Alemanha, nos Emirados Árabes. Então, tudo que nós passamos juntos, mas isso daí é importante. Ela abriu mão do sonho dela para viver meu sonho. E assim, o grande sucesso que eu tive na minha carreira, no meu êxito profissional e pessoal também, eu acredito a Grace porque a gente sempre teve uma relação assim, que eu trabalhava, me preocupava em estar sempre treinando bem, jogando bem, e assim, lógico, tendo a presença de casa quando eu estava podendo, mas ao longo dos meus 17 anos de carreira profissional, ela que cuidou da casa, ela cuidou das crianças, ela que, seu pai está concentrado, eu não vou aperrear seu pai por conta disso, aquela coisa. Então, ela sempre me preservou para me fazer o meu melhor dentro de campo e ela cuidar. E hoje a gente divide tudo, depois que eu parei de jogar. Vai fazer 5 anos agora no final do ano que eu parei de jogar, a gente divide tudo. Mas assim, acho que o respeito, a reciprocidade, o entender o outro. Porque o mais difícil na relação, Cíntia e Milena, não é fácil você aceitar as virtudes da pessoa, mas você aceitar os defeitos da outra pessoa é muito complicado. E a gente tem uma reciprocidade muito grande. Eu sei os defeitos que ela tem, eu procuro me adaptar a isso, ela sabe os meus, se adaptou a isso. E a gente vai vivendo. Não foi nesses 21 anos todos os dias de felicidade, de mil maravilhas, mas assim, a gente é feliz, a gente tem uma vida maravilhosa, filhos maravilhosos, e eu vou falar que a gente é muito mais feliz hoje, depois que eu parei de jogar, do que propriamente quando eu jogava. Pois é, porque a vida de jogador, né, além disso, de você ter que mudar tudo, você tá jogando no Santa Cruz e de repente você tem que ir pro Grêmio, você tem que cruzar o país, né, atravessar todo o país para morar num outro lugar, numa outra realidade, outro clima, e o calendário do futebol brasileiro que também não ajuda, né, e o dia a dia da rotina de cuidar dos filhos, realmente, assim, os dois abrirem mão de muita coisa, né, você abriu mão de passar muito tempo da infância dos seus filhos, né, muitas coisas, e ela também abrindo mão da vida pessoal, mas enfim, gente, um casal, né, pra estar junto, a gente tem que abrir mão um pouco um do outro, né, de coisas nossas, na verdade, né, e se tornar um pouco outro, porque eu vi o Grafa soltou ali um aperrear, é bem gíria nordestina mesmo, né, ele já se misturou. A paulista nordestina. Muito Ele não bom. tem sotaque, mas ele fala várias coisas. Não tem como, É muito forte. misturado, o paulista, a porta,
Outro dia eu estava numa loja aqui e a mulher perguntou de qual país eu era, se eu havia aprendido português e se tinha sido de outro país, porque o meu sotaque era muito diferente, tudo misturado. Eu falo coisas do Nordeste, eu falo coisas paulistas, é tudo. E nossos filhos é a mesma coisa. E as crianças Temos também é a agora um mesma carioca, o coisa. mais novo está carioca. Vocês estão morando no Benício. Rio agora, né? Sim. Isso. Exatamente. Mas o que eu quero perguntar para vocês, até nessa questão aí de vocês dizerem, né, que não foi só sorriso, 20 anos da vida, porque nunca é, né? A vida tem seus percalços. E, né, o tema do nosso podcast esse mês é amor, né? E o nome do nosso podcast é Pretoteca. A gente traz reflexões e questões relacionadas à cultura negra, né, no geral. E, claro, a gente trouxe vocês aqui hoje para falar sobre relações interraciais, deixando muito claro para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, que a gente não quer apontar dedo, nem dizer se é certo, se é errado, um preto namorar branco ou vice-versa. Não existe essa questão aqui. É para a gente refletir mesmo e trazer os percalços de cada relação. Como a gente trouxe numa relação entre duas pessoas negras, como vamos conversar com pessoas que têm relações homoafetivas, é só para a gente refletir dos percalços mesmo de cada um. E eu queria saber de vocês, assim, né? Vocês estão juntos há muito tempo, onde a discussão, 20 anos atrás, né, racial, não era tão presente quanto hoje. Sim. Eu queria saber, assim, inicialmente, das relações de cada um, não entre vocês, né? Se Grace já tinha namorado outros homens negros, se Grafa também já tinha se relacionado com outras mulheres negras, e principalmente, brancas, quero dizer, principalmente antes de se tornar jogador de futebol, porque antes de tudo, né, de ser famoso, você continua sendo preto. Então, como é que era isso para cada um, assim, antes de vocês se conhecerem em outras relações? Eu sou filha de uma preta, né? Minha mãe é preta e o meu pai é branco. E eu cresci já no meio, mesmo minha mãe preta, ouvindo coisas racistas, até da própria família. Mas, eu sou a sétima. E meus irmãos, o mais escurinho é assim como falam, pardo, não chega a ser negro. Mas tive namorados negros, tive poucos, um namorado negro, e não era tão bem visto também. Mas quando eu me relacionei com o grafite, esse tempo, como você falou, há 20 anos atrás, não tinha essa discussão e eu não tinha um olhar para isso até nos mudarmos para Porto Alegre, né? Que é o sul do país, tem muito menos negros e lá é mais forte, a pessoa sente isso. Então foi a primeira vez que eu senti, né, o racismo, assim. Eu não vou dizer, claro, que eu nunca vou saber a dor de uma pessoa preta, como eu não sei das minhas filhas, eu procuro proteger tudo, mas eu nunca vou sentir. Mas que me abalou porque era uma pessoa que eu amava, que eu estava ouvindo como comentários racistas, né? Tava eu e ele no supermercado e o gerente falou, olha lá, aquele pretinho grafite chegou no Grêmio agora, o cheira-cola. Que é isso? Cheira-cola, lá do morro. Nossa. Isso. O grafite sempre teve uma família digna, pai e mãe que trabalhava, sempre teve uma vida confortável, não precisou nada disso. E outra situação também, que era entrar no shopping, ver o segurança atrás dele, eu nunca tinha sentido isso. E mais na frente fomos fora do país, e lá fora eu não conseguia sentir isso, porque enquanto o grafite estava famoso e jogava bem, eu não sentia, eu ficava mais em casa, não sentia. Minhas filhas foram nascendo e a gente vivia mais, eu vivia mais na cercada, não sentia isso. Apesar de que em São Paulo, quando ele jogou em São Paulo antes de ir para fora, não foi? Foi 2004. Teve a situação lá do jogador argentino. E ali, quando fomos na delegacia, tudo, porque ele xingou ele de macaco, eu comecei a refletir sobre a minha filha, que eu já estava com a minha filha. E eu, meu Deus, será que minha filha... Começou isso a cair em mim, minha filha vai sofrer isso. Quando ela crescer, comecei a ficar preocupada. No tempo até eu fiquei dando apoio muito para ele fazer isso, que tinha que ser mudado, essa história tinha... Mas lá fora não sentimos. Em seguida fomos para a França, não sentia isso. Infelizmente, quando voltamos aqui no Brasil, foi que realmente as meninas maiores agora... E agora a grafite não joga mais, a situação mudou, porque agora não são mais os filhos do jogador. Então, aí
a gente sente que sabe, elas passam por mais situaçõezinhas, tipo, tá no shopping, sempre pergunta a ela onde está essas. Não, eu falo para elas, vocês têm o privilégio de ter um pai conhecido, a gente tem uma condição social, vocês ainda não sentiram a humilhação, né? Porque muita gente preta passa por muita humilhação e elas não. Mas a gente sente essa insegurança com elas. E assim, na questão da relação minha e grafite, eu nunca me senti mal, nem nunca passei sobre algum racismo, assim, de dizer, o preto com a branca, olhares sempre vai existir. Mas isso nunca incomodou a gente, nunca me incomodou. Não é, Cíntia e Milena, não é fácil não. Antes de eu ser jogador de futebol, eu passei por muitas situações, né, de ser parado pela polícia à noite. Até hoje, às vezes eu tô aqui pela casa e vejo o documento das meninas de Sofia. Eu falei, Neguinha, porque o tratamento entre eu e Grace, ela não me chama de grafite, nem eu chamo ela de Neguinha e Neguinho, né? Entre nós, desde o começo da nossa relação, né? E aí, assim, Neguinha, por que as meninas estão dentro de casa? Porque eu cresci com o negócio de andar com documento no bolso. Eu já andei com documento, com RG, com carteira de trabalho no bolso, né? Quando eu comecei a trabalhar registrado, antes de eu ser jogador de futebol, para mostrar que eu já fui parado pela polícia, eu já tomei batida, eu já tomei uns tapas de polícia e essas coisas, mas isso aí foi quando eu morava lá em Campo Limpo, na minha infância, na minha adolescência, né? Depois que eu virei jogador de futebol, as coisas mudam, né? Porque o racismo contra mim, a pessoa não vai chegar escancarada, vai praticar um ato de injúria de racismo contra mim velado, né? Às vezes quando a gente chega num restaurante bacana aqui na Barra, a gente olha assim, o pessoal olha assim, é o grafite aí jogador e agora comentarista de futebol aqui na Barra ou na Zona Sul. É só porque eu fui jogador de futebol, eu sou comentarista que eu posso estar ali. Então não é uma coisa explícita, é uma coisa que você percebe no olhar, no fato. Eu acho que a Cíntia, por ser uma pessoa da TV famosa, acho que a própria Milena também, acho que já deve ter passado por isso, ter sentido um olhar diferente quando você chega num local, e comigo é assim. Agora as meninas é complicado, para as meninas é difícil. A Cecília, a nossa do meio, de 18 anos, outro dia ela estava num bairro bem popular aqui do Rio de Janeiro, né? Como é que chama lá? Onde você vai comprar as coisas para festa, Terreirão. E a Grace era aniversário de Benício, né? Você estava comprando os negócios para fazer a decoração da festa de Benício. Ela estava lá no fundo da loja procurando as coisas e Cecília ficou na porta esperando ela. E Cecília é uma negra alta, de cabelo afro, né? E aí a moça ficou olhando, ela perguntou para a Cecília o quê? Cecília estava na loja comigo, mas eu tive que sair para buscar uma outra coisa e deixei ela dentro da loja. Ela Quando eu voltei, ela estava sentada no chão do lado de fora. E eu perguntei, a moça disse que estava apertado lá, era para eu esperar aqui fora. Só que não tinha ninguém na loja. Não tinha ninguém na loja. E aí foi a primeira vez que Cecília me contou, e isso aí eu não percebia, e que depois isso me doeu também muito. Ela me contou que em várias situações ela chega num ambiente comercial e ela, sem ter nada para falar comigo, ela grita, mãe, para poder olhar e as pessoas saberem que ela está comigo. Mãe, eu tô aqui, vou esperar aqui. Mãe, eu tô aqui, eu vou ali, para as pessoas verem que ela tá com a mãe dela. Ou seja, isso é doído. Eu já cheguei a ter dias de pedir para ela se arrumar melhor, para ela não passar por olhares, mas não adianta. Outro dia também cheguei num consultório e a moça da recepção falou, sua acompanhante, ela vai entrar também? Eu disse, não, ela é minha filha. E também em condomínio aqui, o pessoal pergunta, sempre param elas, não pensa que não é moradora. Essas situaçõezinhas assim, infelizmente, pequenas violências. Né? Mas graças a Deus, elas são, em questão assim, as coisas estão mudando muito, né? Eu acho que agora o negro tem mais força do que antes e a gente passa muito essa coisa dela se colocar, se impor, né? Não se sentir menos. É difícil porque elas cresceram que na escola, a maioria das escolas que elas estudaram, elas eram 1 ou 2 pessoas pretas e ela tem que saber conviver com isso. E não é fácil não, mas graças a Deus essa coisa está mudando, né? Eu espero que continue mudando, né? O nosso engajamento, né, Cíntia e Milena, tem que ser constante. O pessoal fala para mim, o grafite, você se sente à vontade falando de racismo, de injúria nesse... Eu falei, eu não me sinto, mas eu tenho que falar, eu necessito de falar,
porque muitas pessoas não têm a voz que eu tenho, o palanque que eu Exatamente. tenho para falar. E Cecília, ela é muito ligada nessas coisas. Ela tá sempre postando os negócios, ela tá sempre acompanhando o que acontece no mundo. Às vezes tem uma notícia, ó, pai, tu viu que aconteceu isso, tal lugar? Ela é muito empoderada, ela é Muito muito ligada militante, nessas né? questões, assim, é militante. Eu Isso, acho importante para ela se impor, às vezes até coloco um pouco de freio nela. Ó, pai, tá acontecendo isso. Não, peraí, Cecília, mas procura se saber se realmente essa notícia é verdade ou se é fake aquela coisa, para você para você, se alguma pessoa chegar a questionar Embasada, você, né? você ter argumentos para ser embasada para isso. Ela, é verdade, eu não fui ver isso. Até eu não sei que teve uma notícia outro dia, eu falei, não, Cecília, isso daí foi uma fake que inventaram, tá? Ah, foi verdade. Eu falei, tu tem que se embasar, você tem que ir atrás, saber. Isso é importante, né? Até em Curitiba também, né? Teve alguns episódios quando nós morávamos lá, que elas estudavam na escola, as duas, ela, a Cecília e a Sofia. A Sofia hoje tem 13 anos, né? Na época elas tinham 5 anos atrás, Sofia tinha 8, Cecília tinha 13, e elas eram as únicas negras da escola, né? Então imagine como foi. Quando eu pedi meu contrato com o Atlético Paranaense e voltamos para Recife, eu vi a alegria na cara delas, e elas falaram, ah, pai, a gente não gostava de morar em Curitiba, não. E eu adorava a cidade, achava maravilhosa a cidade de Curitiba, é uma cidade maravilhosa por muitas coisas que tem, uma vida social, restaurantes, essas coisas tudo. Mas eu não tinha noção que minhas filhas passavam, né, no dia a dia. Então é importante nós termos esse diálogo dentro de casa. Claro. Claro, com certeza. A Cecília vai ser o advogado, o jornalista também. Jornalista. Pode ser. Tem questões aí, questionadoras, né? Se Exatamente. preparem. Ainda mais a juventude tem essa urgência, né, de não Essa ficar urgência, calada. A gente já faz já uma que a sim, menina vai ser alguma sim. coisa, porque eu também era assim, você não era meio assim, não? Era. A gente vai aprendendo a ser cada vez mais, A né? Cecília, desculpa, a Cecília e a Sofia também. A de 13 anos, ela é bem ela é constante, ela fica todo o tempo questionando e ela é também bem engajada. Eu aprendi já um monte de coisa, né? Hoje com tantas palavras novas, amanhã não fala assim, o cabelo não fala assim, a cor não fala assim. E eu acho tão bom, tão importante isso. Como a cabeça do jovem mudou. Você vê, eu estava outro dia escutando, né, que as mulheres pretas sofrem por conta da cultural mesmo, que sempre foi a principal da novela é loira, o filme, a branca, sempre teve um lugar, isso cultural mesmo. Grafite, você estava falando que você tem esse espaço e tem voz, né, para debater hoje essas questões raciais, e você já passou por algumas situações, e algumas situações emblemáticas até, né, de racismo no futebol, durante partidas ali. O que eu queria saber de você é uma reflexão mesmo geral. Hoje você acha que os jogadores falam mais sobre isso, sobre o racismo? Pode continuar, desculpa. Há mais espaço para falar sobre isso? Eu quero até complementar a pergunta da Milena, para quem não está por dentro, né? Em 2005, num jogo da Libertadores entre São Paulo e Quilmes, o Grafite foi vítima de racismo, foi um dos casos mais emblemáticos na época, ganhou repercussão mundial e foi dos primeiros e talvez dos únicos, né, Grafa, que aconteceu de fato alguma coisa. O jogador saiu preso de campo. A gente sabe que racismo, injúria racial, né, agora se enquadra também em crime, né, a injúria racial, mas muito pouca gente é punida por causa de racismo dentro do Brasil. E esse jogador, né, o De Sábato, o zagueiro, saiu preso, teve que pagar fiança. E de lá para cá eu não me lembro de ter visto mais nenhum caso onde aconteceu de fato uma prisão, né, uma punição. Porque esse ano eu nunca vi tantos casos de racismo e o ano tá só na metade, né, Grafa? Sim, Mas aí pegando então, começando pela pergunta da Milena, né, contextualizei aqui, a palavra é sua. Inclusive, essa semana tivemos a notícia, né, que o inquérito policial lá do caso do Edenilson foi inconclusivo, né, não conseguiram. É engraçado que os peritos que o pessoal do Corinthians conseguiu afirmou que não teve a palavra macaco, os peritos que o Inter buscaram afirmaram que teve a palavra macaco e o da polícia não teve, e está inconclusivo o caso, né? E o meu caso lá em 2005, né, que ainda não tinha as leis que tinham hoje, né, para injúria racial, para racismo, foi o caso que teve a repercussão maior. No caso de jogadores de futebol, eu sempre debato bastante, né? No caso do George Floyd, o ano passado, muitos falaram do engajamento dos jogadores aqui no Brasil.
os jogadores não são engajados como jogadores da NBA, da MLB, da NFL, nas lutas antirraciais. A grande maioria dos jogadores de futebol no Brasil, hoje nem tanto mais, mas antigamente, na minha época que eu jogava, a grande maioria dos jogadores de futebol não tinha o conhecimento da causa. E alguns jogadores hoje não têm. Então é difícil eles tomarem tomar frente de uma luta que eles não têm conhecimento, que eles não têm conteúdo. Você vai na NBA, na NFL, os jogadores são draftados, as franquias buscam os atletas nas universidades. São jogadores formados, são jogadores já que já têm uma formação escolar, uma formação de colegial. E aqui no Brasil, não, a grande maioria dos jogadores de futebol não terminou o ensino médio, o ensino fundamental. Então é difícil, né, eles tomarem a frente. Hoje tem muitos jogadores que começaram a se engajar bastante, né, devido ao grande número de casos, mas eu acho que a cada dia que passa, a cada caso que aparece, a gente vai ter mais jogadores se aderir na causa, aderir na luta, mas é difícil ainda cobrar por parte deles um engajamento tão grande como é por parte dos grandes esportistas a nível mundial. A gente fala de Lewis Hamilton, dos jogadores da NBA, dos jogadores da NFL. Então, quanto a isso, aqui no Brasil, eu já presenciei jogadores serem questionados, serem pressionados por dirigentes a deixar de lado causas ou lutas que já tiveram, que já travaram, não especificamente do racismo, mas quando o jogador costuma sair um pouco do âmbito esportivo e começa a aparecer na TV lutando por uma causa, dirigente chegar, você tem que se concentrar mais no seu trabalho, até alguns treinadores, você tem que concentrar mais no seu trabalho no dia a dia, você deixou de fazer gol, isso daí está tomando seu tempo, você não está treinando bem aquilo. E no futebol e no esporte brasileiro existe muito isso, né? Essa pressão para os jogadores se dedicarem exclusivamente aos treinamentos e aos jogos. Então, até entendo pelo fato de já ter passado por isso, por ter trabalhado com futebol. Hoje eu tenho um engajamento muito maior. Eu poderia ter tido um engajamento muito maior em 2004 e em 2005 também, quando aconteceu o caso do De Sábado, mas na época, quando eu me vi assim nessa luta, eu estava sozinho. Aquelas pessoas que estavam do meu lado no dia do ocorrido, com o tempo vai passando, vai saindo, vai acontecendo outras coisas. A gente sabe que o brasileiro tem memória curta para as coisas que acontecem hoje, amanhã acontece um fato novo, já é esquecido. E eu não levei adiante o caso do De Sábado muito por conta disso. A Cecília, na escola, na época, já estava. Na época, ela estava com uns 2, 3 anos, a Cecília estava. Ela é de 2003, ela estava com 2 ou 3 anos, ela ia na escola e às vezes chegava chorando, não sei quem na escola falou do meu pai, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu estava sozinho na luta, não consegui levar adiante. Então eu entendo que os jogadores hoje não queiram tomar frente de uma causa, tomar frente de uma luta, mas falta um engajamento maior no futebol brasileiro. Eu atuei na Europa durante 8 anos e o engajamento lá é constante, é o ano todo, campanhas, publicidade nos jornais, nas escolas, nós íamos em locais fazer campanhas contra o racismo, fazíamos campanhas durante os jogos, entrávamos com cartazes, com camisetas. E aqui no Brasil é mais em 20 de novembro, 13 de maio, ou quando acontecem alguns casos que eram isolados, que agora estão mais frequentes, estão mais explícitos. Então, acho que o engajamento aqui no Brasil tinha que ser bem maior. Deveria ser bem maior. É isso, né? E se esse caso que aconteceu com você lá fosse hoje, talvez tivesse tomado outra proporção maior. Nossa Senhora, Muito com as redes maior, né? sociais que tem hoje, que reverberam muito mais as coisas, né? Isso ia ter a reverberar muito, muito, assim, no mundo todo. Acho que o caso de George Floyd é um grande exemplo disso, né? O que aconteceu, né, do caso de George Floyd para cá, né? O mundo todo se posicionou, tomou frente de uma luta, mas na minha época não existia Twitter, não existia Instagram nem nada, era mais as notícias você queria saber das notícias, era no outro dia, pela manhã, nos jornais, né? Então, era outros tempos, né? Exatamente. Sim, com certeza. E você já falou aí, né, que a sua filha chegava em casa chorando. Grace, isso afetava vocês em casa também, assim? Obviamente, né? Preocupação,
no bem-estar ali? Como era? Vocês se blindavam? Sim, é como que esse caso pegou na família, né? Se foi até uma virada de chave para o seu pensamento, entendimento do racismo no Brasil. Tá. Então, no dia que aconteceu, eu estava no estádio, né? Como eu sempre assisti o jogo. Tava eu e minha mãe. E foi aquele dia, eu entrando na delegacia com ele, foi caindo realmente a minha ficha. Eu pensava muito na Cecília, pensava muito, meu Deus, é o futuro dos meus filhos. Não, neguinho, tem que ir nessa, tem que dar continuidade a isso, porque isso não pode acontecer. Eu pensava muito nelas, né? Porque, como eu falei para você, eu não sentia muito essa coisa do racismo, tipo, porque somos um casal, ou porque grafite era famoso. Mas aí, quando chegou os filhos, isso começou a me preocupar muito. E aí, né, deu essa virada de chave, e aí sempre eu procurei ainda saber que eu tinha que dar um tratamento especial à minha filha, do tipo de já começar a falar para ela, ela dar valor à cor dela, ao cabelo dela. Eu não queria nunca que a minha filha olhasse para mim e achasse que a minha cor era melhor do que a dela ou do que do pai dela. E graças a Deus, isso acho que foi dando resultado, porque hoje em dia, como eu falei para você, Cecília é uma menina que dá o valor, os outros irmãos que foram nascendo também, eles têm um olhar até para diferente, assim, antigamente não se via, o quarto da Cecília, das meninas, os heróis delas são pretos, graças a Deus que teve Pantera Negra e uma princesa negra, né, porque Maravilhosa. antigamente tinha essa maldade, não tinha nem para quem torcer. Os cantores dela, a preferência dela, ela acha realmente, não é uma coisa forçada, o homem negro bonito, a mulher negra bonita, sabe? E a valorização que ela tem, isso é fruto desde pequena, a gente falando que ela era bonita, assim, eu falo da Cecília porque ela está 18 anos, ela fala mais sobre isso, mas os outros estão no mesmo caminho. Mas hoje eu tenho um Benício que tem 6 anos. Se ele nascesse no lugar da Cecília, era uma situação ainda para mim mais tenebrosa, porque eu vejo que o homem, né? E aqui no Rio, que a gente está aqui no Rio, o homem preto ele corre muito perigo na rua. Eu acho que eu não conseguiria nem dormir direito quando ele estivesse na rua. Não só o homem, a Então, mulher também, né? Mas mas aqui o tem. homem tem a questão da polícia parar, É. tudo que você passou. E Não mudou isso, não mudou na rua. estatisticamente, os homens, né, que a gente já sabe que os negros são mais vítimas de violência policial e de mortes, etc. Os homens negros são muito mais vítimas do que as mulheres, isso está nos números, né? Então, eu não sou mãe ainda, mas eu entendo a preocupação de Grace, até porque Sim, foi a sua vivência também, né, Grafa? Isso. E é angustiante. Moramos aqui num bairro Nobre, né? nobre aqui, na Sim. Barra, e eu ainda tenho insegurança de mandar a minha Sofia de 13 anos ir aqui no supermercado do lado da minha casa. Eu tenho medo que alguém faça alguma coisa com ela ou que maltrate ela, ao mesmo tempo eu penso, não, eu vou ter que mandar porque ela precisa Conhecer o enfrentar mundo, isso. Mas é uma insegurança desnecessária. Claro. Não era para precisar ter esse sentimento. Pois é, e são questões que você só começa a refletir, né, Grace, por estar num relacionamento com um homem negro realmente, né? Porque você mesma relatou que mesmo sendo filha de uma mulher preta, você como não é preta, né, não vivia essas coisas na pele. Então, estar num relacionamento interracial te trouxe uma outra visão realmente de como as coisas funcionam, né? Sim, é uma dor, é como eu falei para você, eu não consigo saber a dor que eles sentem. Eu sinto a dor de mãe, sinto a dor de esposa, do meu amor sendo, como foi no caso lá em Porto Alegre, que foi a primeira vez, de mãe protetora, de não querer que meu filho passe por nenhum tipo de preconceito ou alguma coisa assim, mas a dor deles eu acho que eu nunca posso, eu imagino, mas eu não posso sentir. E tem um agravante hoje, Cintia e Milena, do caso da gente não deixar de temer, né, que eles saiam, que eles sintam na pele a violência que é o mundo lá fora,
a gente tem que tomar cuidado também com o mundo virtual hoje, né? Os Muito. quartos desses filhos, a gente tem que estar sempre, porque o quarto deles também é um mundo. A Quando você, parte, a né? partir do momento que a tecnologia chegou nas nossas vidas, a internet foi uma coisa muito boa, mas também tem o lado negativo, né? Uhum. A gente vê muito. Eu acredito que muito dos casos que estamos tendo hoje explícito na nossa vida real está vindo do mundo virtual. O mundo virtual que começou. Já existia, o racismo sempre existiu, né? A gente foi o país que mais praticou a escravidão junto com os Estados Unidos. O Brasil foi o que mais praticou. O nosso capitalismo foi construído em cima da estrutura racista, né, que a gente tem hoje. Mas o mundo virtual também é bem complicado, a gente tem que tomar cuidado, tem que estar em cima, o que está entrando, o que está vendo, com quem está falando. A gente vê muitos casos hoje também de injúrias, de coisas virtuais também. Eu acho que esses crimes virtuais, esse mundo virtual tá vindo à tona aqui para o mundo real e a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Grace, eu estava aqui pensando com a Cíntia, né? Uhum. Nesse período todo, com toda essa experiência que você teve, né, de ter filhos, mães, esposo negro, você se considera hoje uma pessoa aliada à luta antirracista? Como não, né? Como é que eu não posso ir contra a favor da Tem minha 4 família? pessoas pretas do seu lado, não tem nem como não ser, né? Não tem nem como não ser. Como eu falei, a minha mãe é preta também, né? Então eu já cresci no meio amando isso. A minha amiga falando, nossa, lá no São Paulo Fashion Week, seu marido desfilou, sua filha também, e você? Eu disse, não, infelizmente, aparentemente, eu sou uma pessoa branca. Meu físico é branco, não dá. Agora, uma outra questão aqui que eu quero trazer para vocês, né? A gente comentou sobre pequenas violências. Eu já tive relacionamentos com homens brancos e, sem perceber, né, a gente vive essas coisas até da nossa família, que antigamente as pessoas mais simples não tinham essa militância, assim, de entender que certas coisas podem se enraizar de uma forma negativa. Grafa ouviu Sim. isso, por acaso? Por exemplo, eu ouvi já, coitado do meu pai, né, que nem tá aqui para se defender mais, mas ele disse, finalmente, vamos clarear a família. Você ouviu essas coisas assim, como se o fato de clarear a família fosse algo extremamente positivo, algo incrível para, né, porque a gente tinha um projeto mesmo de clarear o Brasil, né, essa questão de miscigenar, tinha um outro projeto que não tinha nenhuma relação com amor, mas de clarear realmente a população brasileira. Conta um pouco das suas experiências nesse sentido, se é que você teve. Assim, eu cresci numa época bem diferente de hoje, né? Eu cresci numa época que nem na minha época, quando existia uma injúria racial dentro de campo, até o meu caso aconteceu em 2005, ficava dentro de campo, um macaco, um macaquinho. Eu cresci sendo chamado de Pelezinho, sendo chamado de Quixute, sendo chamado de muito As de únicas macaquinho. referências, né? Sim. Então, assim, eu particularmente, em casa, todo mundo é negro, minha mãe é negra, meu pai é negro, meus outros dois irmãos eram negros, meu pai também era negro, já são falecidos, só tem eu e minha mãe hoje, nós somos negros. Então a gente nunca teve esse problema. Meus irmãos, eu me lembro, as namoradas do meu irmão, a do meu irmão mais velho, as primeiras namoradas deles eram negras, ele foi casado até ele é casado, né? Quer dizer, casado, ele faleceu um ano atrás por conta da Covid e a mulher dele é negra, né? Minha cunhada, Delma. O meu outro irmão do meio era solteiro, ou seja, os nossos relacionamentos também. Eu cresci no final dos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu me relacionei já com mulheres negras, já havia me relacionado com algumas mulheres brancas também. Mas hoje em dia a Cecília namora uma pessoa negra, o namorado de Maria Luísa é branco. Ou seja, eu não tenho preconceito, para mim não existe. Eu acho que o amor não existe cor. Eu me lembro no meu caso, em 2005, o Aguinaldo Timóteo, que Deus o tenha, eu não tenho nada contra, ele foi na TV e falou: como é que o grafite quer falar de racismo e é casada com uma mulher loira? Na época a Grace era loira, mas eu conheci a Grace de morena, ela já foi loira e agora está morena novamente, mas na época ela era loira, né?
O Agnaldo Timóteo falou, como é que o grafite quer falar de racismo, quer acusar o argentino se ele é casado com uma mulher branca? Ou seja, muitas coisas aconteceram ao longo da vida, né? Se eu tivesse naquela época a cabeça que eu tenho hoje, seria diferente, né? Mas essas coisas a gente só vai adquirindo essa experiência, esse conteúdo, né? Para poder debater, para conversar ao longo da vida, né? Passando por experiências negativas e positivas, né? Mas é uma luta que a gente tem que continuar aí diariamente. Sem dúvida, é muito bom assim poder ouvir um pouco mais da experiência de vocês, né? E como a gente disse aqui, ninguém quer ficar colocando um carimbo de isso é certo, isso é errado, pode ou não pode, mas trazer essas realidades para a gente discutir aqui, né? A gente dizer que é certo ou que é errado, pessoas brancas não vão deixar de se relacionar com pessoas pretas e vice-versa. Então, o nosso tema aqui, né, é refletir de fato sobre o amor. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei, porque eu sou assim, Grafa, eu falo muito, Grace, eu falo todo muito. mundo fala muito. Aqui. Olha, Não. Grace, eu não achei a Grace tímida, não, Nem um porque ela pouco. falou bastante. Mas É eu assim sou. que jornalista gosta, de Assim, entrevistado jornalista que... gosta. E a experiência da maternidade, assim, é excelente. Totalmente. Relatos. E mudou muito, né, Ela realmente. tem uma de história fato. interessante para falar de maternidade, viu, Ah, Milena conta pra e gente. Até porque Cíntia? foram 4 filhos. Vocês sempre quiseram. Hoje é bastante filha, né? É. 4. Antes não era, mas hoje 4 filhos é bastante. Vocês sempre quiseram ter essa. Mas não, isso aí é porque eu sempre quis um menino, desde a primeira. Ai, você foi Aí tentando. fui tentando até ver uma menina. Dava 5 anos, neguinho, vamos tentar mais um. Sabe? E O bichinho é bonzinho. naquela época era assim, ó, abraçou, ela pegava a barriga. Aí chegou na Céu. terceira ele disse, acabou-se, não dá mais, olha só, eu não sei fazer menino, eu não sei nem me comportar como menino, desiste dessa história. E Mas aí, aí deu 6 anos de novo, veio lá, até que veio o Benício. Por isso que temos 4. maravilhoso. A Cecília nasceu na Coreia. Cecília nasceu na Olha, Coreia. A E Cecília tem um nasceu. episódio, episódio legal, eu vou contar, vou deixar o episódio um pouco mais duro com Grace. conta aí que a gente quer saber. Cecília tinha, acho que 8 dias de vida, né? A gente saiu para fazer o passaporte dela, né? O dia que pegaram ela no shopping, não foi? É, E eu tava andando com ela no shopping dentro do carrinho, e uma criança, na Coreia do Sul, a criança só sai na rua com 2 meses. 2 meses, né? E Cecília, com 8 dias, estava na rua. A gente estava na rua, a gente estava no É. shopping comprando as coisas para nós podermos viajar, que eu tinha que voltar para o Brasil. Estava acabando as inscrições para o Campeonato Brasileiro. E aí, Grace estava vendo um negócio ali, eu deixei o carrinho assim de lado e virei um pouco. Quando eu virei pro carrinho, quando a Grace chegou, ela não estava Meu mais no Deus. carrinho. Meu Deus, que Aí a gente, desespero. cadê ela? Aí quando a gente foi ver as coreanas, umas 5 coreanas em volta dela, segurando ela no colo, porque ela era moreninha, né? Ela era clarinha. Cecília nasceu clarinha, mas ela não era uma branquinha aí como eram os coreanos. E Claramente tava não todo era mundo coreana, né? olhando pra ela assim, bem pequenininha dentro do shopping. Que Quando, desespero. quando, Foi. quando chegamos na Coreia, morávamos na cidadezinha que as crianças nunca tinham visto preto, era engraçado. Grafite passava, eles começavam a rir, pegavam nele para ver se saía a cor. Disse, eu não Que acredito que eu tô num loucura, lugar desse gente. não, meu Deus do céu. Que É. loucura. Loucura. Já Porque é muito passamos lugar por muita. diferente, né, que vocês passam, gente. Passaram já por muitos lugares, Pois muita é. cultura, né? É. E da questão que você estava perguntando a Grafite, né? Se na família dele alguém falou que essa coisa, pelo menos agora vai embranquiçar, né? Uhum. Embranquecer a família. Embranquecer, né? Eu acredito que ele realmente não passou por isso, porque era uma família toda de negros, bem. Apesar de que eu falo para ninguém, os absurdos que eu já escutei sobre isso, de relacionamento, é mais com as pessoas mais velhas. Uhum. Eu já escutei muito, mas era mais antigamente as pessoas mais velhas que não tinham toda essa informação mesmo. Hoje em dia as pessoas são mais cautelosas para falar, né? Mas eu acho que antigamente eles podiam falar qualquer coisa. E eu escutei da minha família isso. Eu escutei tu tá com esse negro, mas tu cuidado, quando vai nascer uma macaquinha de um cabelo. Nossa. E já escutei falar sobre isso, né? É difícil isso, escutar isso. Na hora você não pensa, quando você reflete depois, é triste. Então, é triste a visão das pessoas dentro da sua própria família sobre o relacionamento mesmo de preto com branco.
E você conseguiu reagir? Você se afastou dessas pessoas? Qual que foi a sua... Às vezes você fica até sem reação, né? Então, é isso que aconteceu comigo, porque era uma coisa nova. Uhum. Às vezes é um absurdo tão grande que você escuta que você, na hora, pensa que a pessoa está brincando, né? Porque fala com ar de riso. Mas isso não é brincadeira que se faz. Nem um É. pouco. Com certeza. E estão aí para provar, né? Estão juntos há mais de 20 anos e todos os filhos são negros. Aliás, a gente estava vendo aqui Benício, o gente. Benício. Nossa. Milena falou que ele é um mini Paulo André. É um mini PA do Big Brother. Eu é um ia mini falar, PA do Big eu ia falar, é Brother. nosso peazinho. Ele é um mini PA. É nosso Falei, Lindo "Gente, ele demais." É um mini PA. Todo estiloso, É, com ele é um chapéuzinho. libriano charmoso, tá? Como? É um libriano aqui, ó, do olhazinho charmoso. Mas dá trabalho. Ele é lindo demais. Os filhos de vocês são lindos Muito demais. obrigada. A história de vocês Muito obrigada. é muito legal, é muito inspiradora. A gente fica muito Sim. feliz de receber vocês aqui com o peito aberto, com o coração aberto para contar um pouquinho da intimidade. E espero que a gente possa se ver, né, pessoalmente um dia, quem sabe aqui no Breve. Pretoteca de Ah, novo, sim. para falar de Vamos, amor e de sim. muito mais. Muito, e eu tô achando que Cecília Tem vai virar histórias, nossa tem fonte bastante também, hein? histórias, viu? É. Tem Milena bastante tem razão, histórias na ó. Coreia, na Alemanha, na França. Sim, sim. É muito bom, muito legal. A Sim. gente quer Foi saber, muito A mas gente boa quer a conversa. saber. Milena tá profetizando aqui que daqui a um tempo Cecília vira a nossa fonte, vai Quem trabalhar com a sabe? gente. Quem sabe não vem aqui. É, Não vira Tem todo jornalista, jeito, advogado, viu? coisa aí. Leva todo jeito, leva todo ela jeito. está estudando moda, design de moda, ela gosta, Ah, que legal. mas ela tá aberta assim, ela tem muitas referências boas, viu? Ela tá agora antes de nós começarmos aqui, ela falou: "Mas vocês vão falar com quem?" Eu falei: "Não, eu vou falar no podcast da Cíntia, da Band, a Pretoteca." Aí ela falou: "Qual Cíntia da Band?" Eu falei: "Aquela negra que apresenta o jornal da Band, cabelo curto." Ela: "Eu gosto." Ela gosta de você, ela gosta da Ai, Karina. que Outro dia linda. nós estávamos no bar do Zeca Pagodinho, aqui em frente, a Maju chegou, né? Aí ela ficou doida com a Maju. Meu Quero tirar Deus. foto com a Maju. Aí eu tenho que tirar, eu que vou, né? Eu que Claro, sou o né? pai. Você tem ó, que abrir vamos essa lá, vou porta. tirar a foto. É pra E isso que a gente tem pai quando- famoso, né? É aí que a gente tem pai famoso. Sim, tem que servir para alguma coisa. E era sobre isso que eu estou falando. Ainda bem que agora tem mais referência. Como é importante, Sim. né? Os jovens ter referência negra né, na TV, em todas essas referências importantes. Isso é muito bom. É isso aí, uma Ainda mudança bem. de cenário, né? Mudança de estrutura. Bom, gente, pra gente Isso. encerrar, eu quero que vocês deixem um recado aí pros apaixonados, pros não apaixonados, namorados, solteiros, quem quer amar, quem não quer. Conta aí pra gente um pouquinho a reflexão de vocês sobre esse mês do amor. Pô, primeiro não vou. Não, vai ser, né? Olha, eu acho que o recado Só o apoio aqui. ame, né? Viva, sinta, não deixe para amanhã para falar eu te amo, eu te quero. A gente não sabe o dia de amanhã, né? As coisas estão tão dinâmicas na nossa vida hoje. Acho que tem que fazer tudo aquilo que a gente sente, não deixar para amanhã. Amar sem medo, amar em todas as esferas, amar. O amor não tem fronteira, não tem ser interracial, negro com negro, branco com branco, homem com homem. Meu recado para os apaixonados é que curta bem Chama a Cissa para dar um o dia do domingo, né, o dia dos namorados. Que é muito bom ter uma pessoa para amar, é muito bom estar apaixonado também, que é diferente do amar ou antes. Sim. Curta bem esse dia e como eu falei, eu acho que já ali mesmo do namoro a gente já começa a se respeitando um ao outro, conhecendo nessa etapa. Esse é o segredo para uma longa vida amorosa. Aqui somos muito felizes. Graças a Deus, domingo eu não sei o que é que a gente vai fazer ainda. Mas tá, tu foi buscar ele. Mas é isso aí. Ah, Fala, olha oi. quem chegou, Olha! gente! Lindo! Tudo bem? A gente não Chegou a consegue turma ver toda. você. Ó, Oi, Cecília. Ah, A gente não linda, consegue ver essa você. aparência. Ó, seus pais só falam bem de A gente você. não tá vendo vocês. Ah, que pena. Será que... Agora sim. Oi! Aí, Agora. agora. Gente, que prazer ter essa família Oi. aqui. Lindos vocês, maravilhosos. Oi, Benício, tá com Obrigado, vergonha? gente. Gente, é com esse presentão que a gente encerra, então, esse Pretoteca. Dá vontade de continuar aqui com vocês o dia todo. Parece um papo de bar, a gente tá obrigada. adorando.
Coisa beijo, boa. gente. Obrigado pela Um beijo, oportunidade, gente. Obrigada pelo Cíntia. convite. Valeu, Vilena. Beijão. A gente que Obrigada. agradece. Tchau, tchau. Linda vocês também. Beijo. Beijo, meu.